Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Papa Francisco. Deus te abençoe. Hoje no canal trazemos muitas palavras do Papa Francisco. O Papa Francisco fala sobre a ONU e sobre perdoar e muito mais. Continue até o final para saber sobre tudo o que está acontecendo e o que o Papa Francisco disse. Inscreva-se no canal agora. Se inscreveu? Ótimo! Agora vamos para as notícias. O Papa. ONU. Impotente na Ucrânia. Prevalece a lógica dos poderosos. A catequese de Francisco foi dedicada à sua recente viagem apostólica a Malta. Durante o encontro com os fiéis na Sala Paulo VI, o Papa disse que, hoje, fala-se frequentemente de geopolítica, mas infelizmente, a lógica dominante é a das estratégias dos estados mais poderosos para afirmar os seus interesses, alargando a própria área de influência econômica, ideológica e militar. A recente viagem apostólica do Papa Francisco a Malta foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. A viagem apostólica do Papa a Malta estava planejada para se realizar em 2020, mas foi adiada pelo fechamento de tudo. Segundo o Papa, poucas pessoas sabem que Malta, embora sendo uma ilha no meio do Mediterrâneo, recebeu o Evangelho muito cedo, porque o apóstolo Paulo naufragou perto de seu litoral. Milagrosamente, salvou-se a si mesmo e a todos os que estavam no barco, mais de 270 pessoas. Os Atos dos Apóstolos relatam que os malteses acolheram todos com rara humanidade. Um mundo mais fraterno, mais habitável. Escolhi precisamente estas palavras, com rara humanidade, como lema da minha viagem, pois indicam o caminho a seguir não só para enfrentar o fenômeno dos migrantes, mas em geral, para que o mundo se torne mais fraterno, mais habitável e se salve de um naufrágio que ameaça a todos nós que estamos, como aprendemos, no mesmo barco, todos. Malta é um lugar-chave neste horizonte. Primeiramente, Malta é um lugar-chave geograficamente devido à sua posição no centro do mar entre a Europa e a África, mas que também banha a Ásia. Malta é uma espécie de roça dos ventos, onde povos e culturas se encontram. É o ponto privilegiado a partir do qual se pode observar a área mediterrânea numa perspectiva de 360 graus. Hoje, fala-se frequentemente de geopolítica, mas infelizmente a lógica dominante é a das estratégias dos estados mais poderosos para afirmar os seus interesses, alargando a própria área de influência econômica, ideológica e militar. Estamos vendo isso com a Ucrânia e a Rússia, disse o Papa, acrescentando: Malta representa, neste quadro, o direito e a força dos pequenos, das nações pequenas, mas ricas em história e civilização, que deveriam levar a cabo outra lógica, a do respeito, mas também a lógica da liberdade, da convivência das diferenças, oposta à colonização dos mais poderosos. Estamos vendo isso agora, não somente de uma parte, mas também da outra. Depois da Segunda Guerra Mundial, foram feitas tentativas para lançar as bases de uma nova história de paz, mas infelizmente não aprendemos a velha história de grandes potências concorrentes continuou, e na atual guerra na Ucrânia estamos vendo a impotência da Organização das Nações Unidas, a ONU. Europa foi formada por migrações. O segundo aspecto é que Malta é um lugar-chave que diz respeito ao fenômeno das migrações. No centro de acolhimento João 23, encontrei-me com muitos migrantes que chegaram à ilha após terríveis viagens, frisou o Papa, convidando a ouvir os seus testemunhos, porque esta é a única forma de fugir da visão distorcida que frequentemente circula nos meios de comunicação e reconhecer os seus rostos, histórias, feridas, sonhos e esperanças desses migrantes. Cada migrante é único, não é um número, é uma pessoa, é único como cada um de nós. Cada migrante é uma pessoa com a própria dignidade, raízes e cultura. Cada um deles é portador de uma riqueza infinitamente maior do que os problemas que podem surgir. Não nos esqueçamos de que a Europa foi formada por migrações. Malta é um laboratório de paz. Obviamente, o acolhimento deve ser organizado, deve ser planejado juntos, no âmbito internacional, frisou o Papa Francisco, pois o fenômeno migratório não pode ser reduzido a uma emergência. É um sinal dos nossos tempos. Deve ser lido e interpretado como tal. Pode tornar-se um sinal de conflito ou um sinal de paz. A seguir, o Papa Francisco disse que o Centro de Acolhimento de Imigrantes João 23, em Malta, é um laboratório de paz, e que Malta, no seu conjunto, é um laboratório de paz. Toda a nação, com seu comportamento, é um laboratório de paz.
pode cumprir esta missão se buscar nas suas raízes a seiva da fraternidade, da compaixão e da solidariedade. O povo maltês recebeu estes valores junto com o Evangelho, e graças ao Evangelho, eles serão capazes de os manter vivos. Testemunho cristão em todo o mundo. O terceiro aspecto é que Malta é um lugar-chave também do ponto de vista de evangelização. De Malta e Gozo, as duas dioceses do país, muitos sacerdotes religiosos, bem como fiéis, leigos, partiram, dando testemunho cristão em todo o mundo, como se a passagem de São Paulo tivesse deixado a missão no DNA dos malteses. Por isso, a minha visita foi, primeiramente, um ato de gratidão. Gratidão a Deus e ao seu santo povo fiel que está em Malta e Gozo. O Papa recordou que em Malta também sopra o vento do secularismo e pseudocultura globalizada do consumismo, do neocapitalismo e do relativismo. Também lá, portanto, é tempo de nova evangelização, frisou ele, recordando a visita à Gruta de São Paulo ao Santuário Nacional Mariano de Tapinu, na Ilha de Gozo. Lá senti palpitar o coração do povo maltês, que tem tanta confiança na sua Santa Mãe. Maria nos traz sempre de volta ao essencial, a Cristo crucificado e ressuscitado por nós. Ao seu amor misericordioso, Maria nos ajuda a reavivar a chama da fé, atraindo o fogo do Espírito Santo que anima o jubiloso anúncio do Evangelho de geração em geração. Pois a alegria da Igreja é evangelizar, disse ainda o Papa, recordando as palavras de São Paulo VI. A vocação da Igreja é evangelizar. A alegria da Igreja é evangelizar. É a definição mais bonita da Igreja. Francisco recordou o frade franciscano P. Dionísio Mintoff, de 91 anos, que continua trabalhando no Centro de Acolhimento dos Migrantes João Paulo XXIII, em Malta, com a ajuda de colaboradores da Diocese. É um exemplo de zelo apostólico e amor pelos migrantes, muito necessário hoje, concluiu o Papa, agradecendo ao povo maltês pelo acolhimento humano e cristão. Deixe um amém nos comentários e escreva o que você achou das palavras do Papa Francisco. Francisco: embucha, crueldade cada vez mais horrível, acabem com a guerra. No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa condenou o que aconteceu na cidade da Ucrânia, a poucos quilômetros de Kiev, de onde foram divulgadas fotografias e informações sobre os corpos de civis nas ruas. O pontífice reiterou seu apelo para calar as armas, depois mostrou uma bandeira vinda diretamente de Bucha e acolheu um grupo de crianças vindas da Ucrânia ao palco da Sala Paulo VI. É difícil ser desenraizado da própria terra por causa da guerra. Uma coisa terrível diante do qual sobe um grito aos céus. Acabem com esta guerra, calem-se as armas, parem de semear morte e destruição. Francisco falou em tom sério na Sala Paulo VI. Diante de seus olhos estão as imagens de mais de 70 corpos, espalhados pelas ruas de mãos atadas atrás das costas, em Bucha, uma cidade ucraniana a poucos quilômetros de Kiev, cujas fotos foram divulgadas pelas autoridades locais, juntamente com relatos de valas comuns. O mundo ficou indignado com estas terríveis fotografias que estão sendo investigadas como crimes de guerra. Algo terrível, é como Francisco definiu no final da audiência geral. As recentes notícias sobre a guerra na Ucrânia, ao invés de trazer alívio e esperança, atestam novas atrocidades com o que aconteceu em Bucha, afirma o Papa Francisco. Crueldades cada vez mais horrendas, perpetradas também contra civis, mulheres e crianças indefesas. São vítimas cujo sangue inocente clama ao céu e implora: acabem com esta guerra, silenciem as armas, parem de semear a morte e a destruição. O Papa pede aos fiéis que rezem por isso e, de cabeça baixa, fiquem em silêncio por alguns momentos. Depois levanta-se e mostra a todos uma bandeira em 2 tons de verde, com uma cruz desenhada e escritas em ucraniano ao seu redor. Ontem, direto de Bucha, me trouxeram esta bandeira. Esta bandeira vem da guerra, da cidade martirizada de Bucha, disse o Papa. Algumas crianças ucranianas sobem ao palco, acompanhadas por seus pais. A mais nova estava no colo de sua mãe, e o maior leva um desenho. Saudemos e rezemos juntos com eles, exorta o Papa Francisco, e comenta: estas crianças tiveram que fugir e chegaram a uma terra estranha. Este é um dos frutos da guerra. Não o esqueçamos, e não esqueçamos o povo ucraniano. Francisco dobra a bandeira, a beija e abençoa. Em seguida, entrega alguns ovos de Páscoa às crianças. Carícias, mãos na cabeça, uma bicada na bochecha da menor, gestos de ternura para os que ainda estão sentindo o choque do barulho das bombas e da fuga das suas próprias casas. É difícil se desenraizar da própria terra por causa de uma guerra. Um comentário que o Papa Francisco pronunciou de improviso ao sentar-se.
Na coletiva de imprensa no voo de retorno de Malta, o Papa Francisco tinha comentado o que aconteceu em Bucha, notícia do qual o repórter o havia informado. A guerra é sempre uma crueldade, uma coisa desumana e vai contra o espírito humano. Não digo espírito cristão, contra o espírito humano. É o espírito de Caim, disse o Papa. É o espírito de Caim, o espírito caimista. Com seu olhar sempre voltado para a Ucrânia, Francisco agradeceu aos fiéis poloneses, os presentes na Sala Paulo VI e os ligados através da mídia, pelo espírito da acolhida demonstrado aos refugiados ucranianos. Quase 3 milhões de acordo com as últimas estimativas. Vocês demonstraram uma extraordinária e exemplar generosidade para com nossos irmãos e irmãs ucranianos, para os quais abriram seus corações e as portas de suas casas, disse o Papa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo que vocês fazem aos ucranianos, acrescentou ele. Por fim, uma bênção. Que o Senhor abençoe sua pátria por sua solidariedade e lhes mostre o seu rosto. Escreva nos comentários suas orações pelas pessoas que sofrem com a guerra. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.